Nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes alcancem o inferno. Carl Jung. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem presas a comportamentos destrutivos, mesmo sabendo que estão se machucando? Por que é tão difícil abandonar um vício, seja ele qual for? E talvez a pergunta mais desconfortável de todas: será que, em algum nível, todos nós carregamos nossas próprias formas de dependência? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na psicologia do vício, guiados pelas visões de Carl Jung e Gabor Maté. Uma jornada que revela que o vício não é fraqueza, não é falta de caráter, nem um defeito moral, mas sim uma tentativa desesperada da psique de aliviar dores que muitas vezes estão fora da nossa consciência. Se você ficar comigo até o final, descobrirá como o vício é, na verdade, um convite da própria alma. Um chamado para curar feridas emocionais, para integrar partes rejeitadas de si mesmo e, acima de tudo, para reencontrar sentido, conexão e liberdade interior. O que leva uma pessoa a repetir quase automaticamente comportamentos que ela mesma reconhece como destrutivos? A resposta está no mecanismo psicológico que transforma uma busca temporária por alívio em um ciclo interminável de sofrimento. O vício, na essência, nasce como uma tentativa de escapar de algo profundamente desconfortável, um vazio interno, uma dor não nomeada, uma angústia que corrói em silêncio. A princípio, é uma escolha pontual, uma fuga momentânea. Mas quando o alívio se torna mais importante do que a causa da dor, nasce o ciclo vicioso. A pessoa não está atrás da substância, do álcool, das redes sociais, dos jogos ou das compras. Ela busca, na verdade, aliviar um desconforto interno. Encontrar uma anestesia para aquilo que não sabe ou não quer enfrentar. O vício é, portanto, a expressão externa de uma ferida muito mais profunda, uma tentativa inconsciente de preencher o vazio deixado pela desconexão consigo mesmo, pela falta de sentido ou pelo afastamento da própria essência. Quando olhamos o vício sob a lente da psicologia profunda, percebemos que ele não é uma simples questão de comportamento, mas uma manifestação da própria alma em desequilíbrio. Carl Jung via o vício como um grito da psique, uma tentativa inconsciente de compensar algo que está ausente no mundo interno. Para ele, todo vício é, na verdade, uma distorção da busca por totalidade, por sentido, por reconexão com o self. Gabor Maté, médico e especialista em dependência, amplia essa visão ao afirmar que o vício não é o problema. É a solução temporária que alguém encontrou para lidar com a dor emocional. Segundo ele, devemos sempre perguntar, não por que o vício, mas por que a dor? Ambos convergem para uma mesma compreensão. O vício é o reflexo de conflitos internos não resolvidos, de traumas não integrados, de uma desconexão profunda entre quem somos e quem fomos forçados a ser para sobreviver. Jung enxergava o vício como um sintoma de desequilíbrio psíquico, não como falha moral, não como fraqueza, mas como uma estratégia da psique para fugir de uma dor que parece insuportável. Ele dizia que o ser humano, quando perde a conexão com sua própria alma, busca substituir esse vazio com qualquer coisa que ofereça alívio, mesmo que temporário. E é justamente essa fuga que cria o ciclo vicioso. A cada tentativa de anestesiar o sofrimento, a psique se afasta mais do que realmente precisa. Enfrentar o vazio, acolher suas sombras e buscar uma integração mais profunda de si. Por trás de cada vício há aspectos não aceitos da própria personalidade, partes que foram rejeitadas, negligenciadas ou feridas, e que agora tentam se expressar através de comportamentos compulsivos. Gabor Maté oferece uma definição precisa e poderosa. Ele afirma: o vício é qualquer comportamento no qual a pessoa busca alívio, prazer ou alívio temporário, mas sofre consequências negativas e, mesmo assim, não consegue desistir. Perceba, não se trata apenas de drogas, álcool ou cigarro. Vivemos em uma sociedade onde o vício está presente em inúmeras formas: redes sociais, pornografia, compras, jogos, trabalho excessivo, busca incessante por validação, por estética, por controle.
A grande pergunta, segundo Gabor, não é o que você faz, mas quem está no comando. Quando algo externo controla suas emoções, suas escolhas e seu bem-estar, a linha tênue entre paixão e dependência é cruzada. Ele também destaca que o vício não surge apenas do indivíduo, mas da interação entre uma dor pré-existente e um objeto ou atividade capaz de aliviar essa dor. Quanto maior a dor interna, mais vulnerável a pessoa se torna aos potenciais gatilhos externos. Toda adição é, em sua raiz, uma tentativa de aliviar sofrimento. E quase sempre, esse sofrimento tem origens muito anteriores à própria consciência da pessoa. Estudos mostram que a imensa maioria dos dependentes químicos severos cresceu em lares disfuncionais, com abusos, negligência emocional ou traumas não elaborados. Jung já afirmava que as maiores feridas da psique nascem das dificuldades parentais. A ausência emocional dos cuidadores, a falta de acolhimento, de segurança, de validação, deixa marcas invisíveis, porém profundas, na mente em desenvolvimento. Gabor Maté complementa: não pergunte por que o vício, pergunte por que a dor. E essa dor, muitas vezes, é fruto de uma infância marcada pela desconexão, não necessariamente por violência física, mas pela ausência de afeto, pela falta de presença emocional, pela invalidação dos sentimentos. Essa dor molda o cérebro, afeta os sistemas de dopamina responsáveis pela motivação, prazer e recompensa. Faz com que o indivíduo cresça com uma sensação permanente de vazio, de insuficiência. E na vida adulta, surge a busca desesperada por algo que, ao menos temporariamente, preencha esse vazio. O problema é que vivemos em uma sociedade que potencializa essa dor. O consumismo, a pressa, a superficialidade das relações e a hiperestimulação tecnológica fazem com que o vício não seja uma exceção, mas uma epidemia silenciosa. O mais paradoxal do vício é que ele funciona, pelo menos por um tempo. A substância, o comportamento, a fuga, tudo isso oferece sim um alívio real, uma suspensão momentânea da dor, uma desconexão, ainda que breve, do sofrimento interno. William James, filósofo, escreveu que o álcool oferece uma experiência que, à sua maneira distorcida, se assemelha a uma experiência espiritual. Uma sensação de libertação, de expansão, de alívio. Mas o preço chega, e é alto. A cada uso, a tolerância aumenta. O cérebro exige mais para obter o mesmo efeito. A dependência se aprofunda, e aos poucos o vício deixa de ser uma escolha e se torna uma prisão. A vida começa a girar em torno disso. Saúde, relações, carreira, propósito, tudo é corroído. A estrutura cerebral é alterada. E aquilo que começou como uma tentativa de aliviar o sofrimento se torna o próprio sofrimento. Existe saída, mas ela não está na repressão, na força bruta ou na simples tentativa de se controlar. A verdadeira transformação começa na consciência. Jung dizia que nós não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. É preciso reconhecer que o vício não é o problema, mas o sintoma. O verdadeiro problema é a dor que foi negada, a sombra que foi rejeitada, as feridas que não foram vistas. O processo de individuação proposto por Jung é justamente isso, uma jornada em direção à integração. Olhar para as partes escondidas de si, acolher a própria dor, transformar o sofrimento em sabedoria. É uma jornada de autoconhecimento, de reconhecer que aquilo que você busca fora só pode ser verdadeiramente encontrado dentro. Jung acreditava que a cura profunda vem da transcendência do ego separado, de reconhecer que somos muito mais do que nossas dores, nossos traumas e nossos padrões automáticos. O despertar espiritual não é um luxo, é uma necessidade. Uma mudança radical de consciência que permite ao indivíduo sair do ciclo de repetição e abrir espaço para uma nova forma de viver. Mas ninguém faz isso sozinho. O ser humano é, essencialmente, um ser relacional. O vício cresce no isolamento e a cura floresce na conexão. Apoio social, grupos, amizades verdadeiras, terapias, espaços de escuta e acolhimento são fundamentais.
porque é na presença do outro que muitas vezes encontramos a permissão para sermos inteiros, para sermos vistos, para sermos aceitos, inclusive nas nossas imperfeições. E nesse espaço de pertencimento, o cérebro começa a se curar. O vazio começa a ser preenchido, não com anestesias, mas com presença, significado e amor. O vício não é um defeito, não é uma sentença, não é um destino. É um grito da alma, um pedido desesperado por cura, por conexão, por significado. Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Talvez essa seja a sua oportunidade de iniciar essa transformação, de olhar para a sua própria vida, para seus próprios padrões e perguntar: o que de fato eu estou buscando? E se este conteúdo fez sentido para você, não ignore esse chamado da sua própria alma. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que, assim como você, também merece compreender que o vício não define quem somos. Ele apenas aponta onde a cura precisa acontecer. A sua jornada de autoconhecimento começa agora, e eu te acompanho nela.